Num mundo onde a destreza mágica define o valor de alguém, Ikki Kurogane é desprezado como o pior por sua falta de talento. Sua própria família o trata como se ele não existisse e tenta sabotar sua vida escolar, buscando sua expulsão. Determinado a provar seu valor, mesmo sem os talentos naturais de sua família, ele decide vencer o prestigiado torneio das 7 estrelas. Um belo dia, ele se depara com uma notícia bombástica sobre uma princesa do Ramen, Stella, famosa por seus cabelos rosa fabulosos e por ostentar seus privilégios reais. Ao saber de sua vida aparentemente encantada, ele não pôde deixar de sentir inveja e refletir sobre a injustiça da vida. Acreditando que correr no tempo gelado é o remédio perfeito para curar sua inveja, ele sai com seu traje nada régio. Ele pratica suas habilidades com a espada, esperando se tornar um cavaleiro mágico, um indivíduo especial capaz de manifestar sua alma como armadura e controlar superpoderes. Após o treino, ele retorna ao seu quarto e descobre uma garota lá dentro que convenientemente havia esquecido de trancar a porta. A garota fica envergonhada e reclama com a diretora da escola, e para sua surpresa, a garota é ninguém menos que a princesa Stella, que acabara de se matricular em sua escola. A diretora fala sobre a orgulhosa herança e os princípios de cavalaria da escola, enfatizando o dano potencial que sua má conduta poderia causar à reputação da instituição e exige que ele assuma a responsabilidade por suas ações como um homem. Ele oferece uma desculpa esfarrapada a Stella, mas ela permanece resoluta, não disposta a deixá-lo escapar facilmente e, em vez disso, propõe um duelo até a morte, uma oportunidade para ele redimir sua honra por cometer uma ofensa grave. Ele tenta argumentar com ela, mas suas palavras apenas alimentam sua raiva, e ela se aproxima dele de forma ameaçadora. Num movimento desesperado para escapar de sua fúria, ele recorre a elogiar sua beleza, esperando que a bajulação seja sua arma secreta, e para sua surpresa, seu elogio desajeitado, mas divertido, funciona, fazendo Stella corar como um tomate maduro e esquecer momentaneamente sua raiva. A diretora interrompe o momento deles e os bombardeia com a notícia de que são colegas de quarto devido às suas classificações, e que sendo classificado como F e Stella como A, isso choca ambos, levando a uma discussão. Para acabar com a briga, a diretora sugere uma batalha simulada para determinar um vencedor. Stella propõe que o perdedor se torne o servo do vencedor, e deva obedecer a todas as suas ordens, ao que ele concorda alegremente. No campo de batalha, a diretora os lembra que esta é uma batalha simulada, garantindo que não haverá dano físico, pois é uma simulação, mas pode-se esgotar a força física do oponente. A batalha começa, e Ikki demonstra impressionantes habilidades com a espada, contra-atacando habilmente os ataques de espada de fogo de Stella. Ele elogia o talento e o trabalho duro dela, e então revela sua técnica, Aço Jogado, que lhe permite ver através dos movimentos de seu oponente e, finalmente, a derrota, garantindo-lhe a vitória. Após a batalha, Stella acaba em um hospital, onde questiona a diretora sobre como Ikki pôde derrotá-la apesar de seu baixo rank F. A diretora explica que a classificação é baseada na habilidade geral de um cavaleiro, e não em sua destreza real de combate, e revela, relutantemente, que atualmente não há um sistema para avaliar Ikki de forma justa. Ela então pergunta a Stella por que ela escolheu estudar no exterior, e Stella revela que não queria ser vista apenas como talentosa, mas sim queria ser reconhecida por suas próprias habilidades, e foi por isso que se mudou para cá, para provar seu valor. Mais tarde, Stella entra no quarto dele para se desculpar com Ikki, mas o encontra dormindo profundamente. Enquanto ela o admira por um tempo, ele acorda sem querer, para grande constrangimento dela. Ela se desculpa com ele e concorda em ser sua serva ou cachorro, conforme o acordo anterior, para satisfazer seus desejos. No entanto, ele simplesmente ri da situação e pede que ela seja sua colega de quarto, ao que ela aceita relutantemente. No dia seguinte, enquanto terminam a corrida matinal juntos, ele casualmente menciona que correr 20 km diariamente faz parte de sua rotina, fazendo parecer tão comum quanto escovar os dentes. Ela responde dizendo que conseguiu acompanhá-lo hoje, sugerindo que pode igualar seu ritmo. Ele então revela que sua irmã está começando a escola naquele dia, o que levanta as suspeitas dela, mas ele a tranquiliza, afirmando que eles são, de fato, irmãos de sangue. Na sala de aula, sua nova professora, Yuri Ariki, dá as boas-vindas calorosas a todos os recém-chegados e explica as regras para a próxima competição. Ela os informa que a seleção agora será baseada em combate real, e os 6 melhores indivíduos serão escolhidos como representantes da escola. Mas assim que ela está prestes a detalhar as técnicas de luta, algo bizarro acontece. Ela tosse um líquido vermelho por todo o chão, criando uma cena digna de um comercial de suco de tomate. Mais tarde, Ikki e Stella a visitam no hospital, e ela explica que isso acontece quase diariamente. Ela vomita cerca de 1 litro de líquido vermelho todos os dias. Ele a aconselha a pegar leve e não se esforçar demais, e revela a Stella que foi por causa de sua sensei, Yuri, que ele conseguiu ser aceito nesta escola. A caminho da aula, uma garota chamada Kagami de repente se aproxima dele, elogiando sua performance na batalha simulada e animadamente pede uma entrevista. A Kekora Stella se afasta, visivelmente chateada com ciúmes. Educadamente, ele recusa a oferta de entrevista e se apressa para alcançar Stella, tentando acalmá-la. No entanto, é interrompido novamente por uma garota chamada Shizuku, que se aproxima dele chamando-o de Onisama, que significa irmão. Ele cumprimenta calorosamente sua irmã, mas ela surpreende a todos beijando-o nos lábios, deixando os espectadores chocados e desaprovadores. Shizuko expressa o quanto sentiu falta dele durante os 4 anos em que estiveram separados, mas Stella intervém, puxando-a para longe dele e repreendendo-o por se envolver em tal atividade indecente com sua irmã.
Shizuku começa a discutir com ela por causa de Ikki, e no calor do momento, Stella acidentalmente revela a todos que ela e Ikki têm um relacionamento de mestre e servo, deixando todos chocados. Ao ouvir isso, Shizuku invoca sua espada de água, e Stella faz o mesmo, invocando sua própria espada, e a tensão aumenta enquanto elas trocam insultos sobre a aparência física uma da outra antes de lançar um ataque. A diretora intervém, levando-as ao banheiro feminino, e as adverte severamente que usar armas fora das áreas de treinamento designadas é estritamente proibido. E como punição por seu comportamento, ela as ordena limpar todos os banheiros femininos por uma semana. Depois que a diretora sai, em vez de se envolverem em um duelo de espadas, elas continuam sua batalha verbal, trocando insultos sobre suas aparências físicas mais uma vez. Após a detenção, Shizuku adverte Stella para não se comportar descaradamente, e revela como Ikki se sentia sendo tratado como se nunca tivesse existido, o que a choca. Mais tarde, Stella confronta Ikki sobre essa revelação, e ele se abre sobre sua infância difícil. Ele compartilha como sua família o tratava miseravelmente por não ter poderes semelhantes aos de seu avô, Ryoma, que era um samurai conhecido e poderoso. Eles agiam como se ele nunca tivesse existido e o excluíam de todas as funções familiares. Ele recorda um incidente em uma festa de Ano Novo, quando não pôde mais suportar a negligência e decidiu fugir de casa. Perdido e sem ter para onde ir, ele estava à beira de aceitar seu destino. Mas então seu avô, Ryoma, apareceu e o encorajou a não desistir. As palavras de Ryoma agora o inspiram a se tornar um cavaleiro forte e poderoso, assim como seu avô. Ele revela que ninguém lhe ensinou nada e ele teve que aprender tudo sozinho até agora. A ideia de ele se tornar um cavaleiro era difícil para todos aceitarem, e o antigo diretor criou regras para garantir que ele falhasse e o impedisse de se formar. No entanto, a nova diretora é muito melhor e está fazendo o possível para ajudá-lo, e como resultado, ela o designou para trabalhar com Stella. No dia seguinte, Ikki e Stella praticam com suas espadas em preparação para a próxima competição, onde esperam ser eleitos como representantes da escola para o Festival das 7 Estrelas. Após a sessão de prática, ela o informa que recebeu um e-mail da escola revelando que sua oponente será Momoteni, uma estudante do 3º ano. Ele começa a falar sobre o estilo de luta de Momoteni, mas ela o interrompe, expressando sua preferência por não saber muito de antemão e explica que considera essas batalhas como treinamento para futuros encontros com oponentes desconhecidos. Ele concorda com ela, reconhecendo que nem sempre conseguirão antecipar as habilidades de seus oponentes, e então comenta sobre como eles se dão bem, fazendo-a corar. Enquanto o sino da escola toca, sinalizando o início das aulas, Stella reúne sua coragem para convidá-lo para um encontro no dia seguinte. Com um rubor nas bochechas, ela abre a boca para falar, mas antes que possa proferir uma palavra, o telefone dele toca com uma mensagem de texto de sua irmã, que o convida para ir às compras com ela no dia seguinte, ao que ele responde que sim. O coração de Stella afunda como um balão murcho e seu rosto muda de esperançoso para enfurecido em uma fração de segundo. Então, no dia seguinte, ela os acompanha, Ikki e Shizuku, com ciúmes, e elas começam a brigar por ele. Mas ele as interrompe e questiona Shizuku sobre o homem que ela trouxe. Shizuku o apresenta como Alice, sua colega de quarto, que tenta seduzir Ikki de forma brincalhona, o que a irrita. No entanto, Alice ri da situação como uma piada. Eles pegam o trem para o shopping, e ao chegarem, eles navegam por diferentes lojas. Stella exclama que é sua primeira vez em um shopping japonês, mas para abruptamente quando vê Ikki e Shizuku de mãos dadas. Ela começa a gritar com Shizuku, acusando-a de comportamento inadequado. Shizuku explica que foi apenas um gesto inocente entre irmãos, mas Stella retruca que não parecia tão inocente quando Shizuku o beijou na frente de todos no outro dia. Stella então pergunta a Ikki se ela também pode segurar a mão dele, agindo como a perdedora patética que é, mas Shizuku rapidamente a interrompe, dizendo que uma serva não deve segurar a mão de seu mestre e dispensa Stella como se ela fosse um inseto. Shizuku então o arrasta para longe dela, e Stella começa a gritar com ele, enquanto Alice tenta consolá-la. Mais tarde, eles fazem um lanche em um restaurante no shopping, e Shizuku acidentalmente derrama uma gota de sorvete na bochecha dela. Eikyo gentilmente esfrega o sorvete da bochecha dela e o lambe, fazendo Stella ficar com ciúmes. Numa tentativa de obter tratamento semelhante, Stella esfrega o sorvete por todo o rosto e pede a Ikki para fazer o mesmo. No entanto, Ikki acha esse gesto um pouco demais, e decide pegar uma toalha. Shizuku a chama de estúpida e patética por seu comportamento, enquanto Alice a apoia e a encoraja, dizendo que ele vai torcer por ela. Mais tarde no banheiro masculino, Ikki conversa com Alice sobre sua irmã, dizendo que ela é sempre muito reservada, e ele fica surpreso que ela se abriria para Alice e o agradece por ser um amigo para Shizuku. De repente, eles ouvem um barulho lá fora, levando Alice a puxar Ikki para sua dimensão das sombras para se esconder. Um grupo de homens vestidos como sequestradores invade o banheiro, mas, ao encontrá-lo vazio, eles partem. Assim que a barra está limpa, Ikki e Alice emergem de seu esconderijo nas sombras, perguntando-se o que está acontecendo. Ikki especula que as pessoas dentro do shopping podem ter sido feitas reféns pelo grupo de homens. Em resposta, Alice invoca sua espada, o Eremita das Trevas, e explica que pode controlar sombras com ela, permitindo-lhe mover-se dentro das sombras.
Aproveitando essa habilidade, Alice cria um portal de sombra e leva a Ikki para a sala de segurança através dele. Ao chegarem à sala de segurança, encontram os guardas amarrados e inconscientes, provavelmente devido à anestesia. Eikai prontamente informa a diretora da escola sobre a situação. Após consultar os outros membros do conselho, a diretora concede a Ikki e seus amigos total liberdade para capturar os sequestradores e lidar com a situação. Enquanto isso, os sequestradores fizeram todas as mulheres e crianças dentro do shopping como reféns, incluindo Stella e Shizuku. Shizuku adverte Stella para não chamar a atenção para si mesma, pois ela tem um plano. No entanto, um dos sequestradores começa a intimidar uma senhora, e seu filho vem em sua defesa jogando um sorvete no sequestrador. Enfurecido, o sequestrador mira para atirar na criança, mas Stella intervém bem a tempo. Ela salva o menino usando seu ataque de dragão, que cospe fogo contra o sequestrador. Em retaliação, o sequestrador atira nela, mas Stella permanece ilesa graças ao seu lendário vestido de imperatriz, que pode resistir a balas. De repente, um misterioso homem encapuzado chamado Bicho, que por acaso é o chefe, aparece e intervém, dirigindo-se a Stella como uma princesa. Ele repreende o sequestrador por assediar a criança e decide punir a mãe em vez disso. Stella, impulsionada por sua determinação em proteger os inocentes, invoca sua espada de fogo e lança um poderoso ataque contra Bicho. No entanto, para sua surpresa, Bicho contra-ataca usando seu Anel do Julgamento, um atributo de crime e punição, que tem a capacidade de absorver qualquer ataque direcionado a ele, convertendo a energia do ataque em uma forma de punição. Despreparada para uma defesa tão formidável, o ataque de Stella é absorvido pelo Anel do Julgamento. Bicho então retalia, socando-a no estômago, enviando-a pelos ares antes de aterrissar bruscamente no chão. Ele explica friamente as capacidades de seus anéis, enfatizando que eles são projetados para transformar a força de ações criminosas em punições. Ele a ridiculariza por tentar ser uma heroína e lhe apresenta uma maneira de salvar os reféns, mas para isso ela tem que tirar suas roupas na frente de todos. Ela procede a fazer o que ele diz para salvar os outros, e todos desviam o olhar. Enquanto isso, Ikki está furioso com o chefe e tenta se libertar da ligação de sombra de Alice, que prende sua sombra à parede, para que ele possa salvar Stella da situação vergonhosa. No entanto, Alice impede Ikki de interferir, explicando que Shizuku pode criar uma barreira mágica sem que ninguém perceba. Apesar disso, Ikki não consegue suportar ver Stella nessa condição e continua a lutar para se libertar. Nesse momento, Shizuku libera seu poderoso ataque de parede de onda, criando uma barreira mágica ao redor dos reféns. Bicho ordena aos sequestradores que atirem em todos, mas nada acontece, tudo graças à barreira mágica de Shizuku. Assumindo um risco calculado, Ikki consegue atacar Bicho correndo em círculos aleatórios antes de executar seu ataque secreto de Espada Relâmpago, que corta o braço de Bicho. Ele explica que sua espada é mais rápida que a visão de Bicho, tornando impossível para ele absorver o ataque. Alice e Stella acabam com os outros sequestradores e ao vê-la segura, Ikki abraça Stella em alívio e se desculpa. Shizuku chega com as roupas dela e pede a Stella para se arrumar enquanto admira sua coragem por enfrentar o chefe. Quando pensamos que tudo voltou ao normal, uma mulher do grupo agarra um refém e ameaça machucá-la. Bicho ri maldosamente, revelando que um de seus membros o escondeu entre os reféns, por precaução. No entanto, a situação toma um rumo surpreendente quando um misterioso rapaz chamado Kirihara aparece do nada e elimina a mulher usando seu ataque de laser da lua nebulosa. Para a surpresa de todos, Eikai imediatamente reconhece Kirihara da escola. Mais tarde, Kirihara leva todo o crédito pelo ato heróico e se gaba de suas habilidades para os outros alunos da escola, para grande aborrecimento de Stella e Shizuku. Ikki se aproxima de Kirihara e o agradece por salvar os reféns, mas Kirihara zomba e insulta os poderes de Ikki. Irritada com isso, Stella intervém para defender Ikki, mas ele a impede de escalar a situação. Kirihara ri e revela que Ikki não é tão poderoso quanto afirma ser, recontando um encontro passado onde Ikki aparentemente fugiu de uma batalha contra ele, deixando Stella chocada. Ele então acrescenta que o primeiro oponente de Ikki na próxima competição é ninguém menos que ele mesmo. No dia seguinte, a competição começa e a primeira oponente de Stella é Momotani, também conhecido como o Tanque Pesado, devido à sua defesa formidável. Ele possui um dispositivo de armadura muito raro, conhecido como Goliath, que libera uma tremenda quantidade de poder em situações de combate corpo a corpo. A plateia aplaude Momotani por suas habilidades de combate e sua antiguidade na competição, acreditando que ele será um adversário difícil. Mas ela o enfrenta com confiança inabalável e o intimida a ceder. Como resultado, ela é declarada a vencedora, chocando a todos e provando sua destreza como uma formidável concorrente na competição. Após a batalha, Shizuku e Alice discutem o desempenho de Stella. Alice elogia Stella, mas Shizuku desdenha, dizendo que derrotar um oponente fraco não é algo para se gabar. Nesse momento, Stella se junta à conversa e os parabeniza por suas vitórias também. Mais tarde, Ikki assiste a um vídeo das habilidades de luta de Kirihara junto com Stella, e fica chocado com suas capacidades. Stella pergunta se Kirihara estava usando uma técnica de área invisível, um método que torna a presença e o cheiro de alguém indetectáveis, essencialmente criando uma camuflagem perfeita.
Ikki confirma que é uma característica da arma de Kirihara, o que lhe confere uma vantagem astuta. Stella expressa sua aversão ao estilo de luta de Kirihara, que envolve atacar inimigos a uma distância segura usando camuflagem furtiva. Ikki concorda, dizendo que se Stella enfrentasse Kirihara em batalha, ele provavelmente recuaria, pois seus ataques de longo alcance facilmente neutralizariam suas táticas de furtividade e área invisível. Ele então revela que Kirihara geralmente evita lutar contra oponentes que utilizam ataques de combate de longo alcance como Stella, e que Kirihara ganhou o apelido de O Caçador por causa de suas táticas sorrateiras. Ela desaprova da abordagem covarde de Kirihara, referindo-se a ele como um covarde, mas também reconhece que ele pode se mostrar um adversário formidável contra Ikki. Ela expressa preocupação com a segurança dele e pergunta se ele ficará bem ao enfrentá-lo. Ikki a tranquiliza, afirmando que encontrou uma maneira de derrotar Kirihara e está confiante de que sairá vitorioso. Mais tarde, enquanto em uma corrida determinada, Ikki encontra Alice, que pergunta se havia algum histórico de intimidação entre ele e Kirihara. Ikki suspira e se abre para Alice sobre seu passado, e lhe diz que no ano passado, sua família, que tinha conexões com o diretor anterior da escola, buscou uma maneira de expulsá-lo da escola. Kirihara viu isso como uma oportunidade para atacá-lo e começou a intimidá-lo. Kirihara o desafiou para um duelo para provar seu valor, mas ele não estava interessado em participar. Apesar da relutância de Ikki, Kirihara o importunou e atacou repetidamente, mesmo quando Ikki estava desarmado e sem vontade de entrar em uma luta. Como resultado, ele não foi punido nem expulso pela diretora da escola. Depois de ouvir isso, Alice expressa simpatia e lhe deseja sorte antes de partir. À medida que a batalha se aproxima, Stella pergunta a Ikki se ele quer assistir às batalhas em andamento, mas ele responde que estará na área de espera, focando em suas estratégias. Na área de espera, ele recebe instruções de uma tela digital, avisando que a batalha da competição não é uma simulação e pode causar sérios danos. A tela pede que ele prossiga apenas se compreender totalmente as consequências e ele confiantemente aperta o botão para aprovar sua participação. De repente, uma garota vestida com um kimono vermelho zomba dele por tomar decisões precipitadas, mas ele responde que está confiante em suas habilidades e não tem hesitação. Ele a reconhece como Sikyo, uma princesa demônio da liga principal, e ela fica emocionada por ele saber sobre ela. Do nada, ela o abraça e oferece-lhe aulas particulares especiais naquela noite. No entanto, a conversa deles é rudemente interrompida pela diretora, que questiona Sikyo sobre sua má conduta contra Ikki, e a lembra sobre a partida que ela deveria supervisionar. Seikyo, que é supostamente uma nova instrutora, tenta se esconder atrás de Ikki, mas o diretor a puxa para longe dele. Assim que a partida começa, Eikyo recorda sua infância e o momento exato em que conheceu Stella pela primeira vez. O locutor dá as boas-vindas a todos com grande entusiasmo para a partida, e para a irritação de Seikyo, ela é encarregada da função de ser a comentarista. Kirihara entra na arena com muita confiança, recebendo aplausos da multidão. Ikki então entra na arena, e a batalha começa. Kirihara usa sua técnica de área invisível para atacar Ikki de diversas direções, enquanto o provoca e zomba dele. Apesar do desafio, Ikki consegue desviar da maioria dos ataques a laser de Kirihara, rastreando habilmente sua origem para localizá-lo. No entanto, Kirihara desaparece de repente e anuncia que informará Ikki sobre onde ele irá atacar antes de realmente golpeá-lo. Com essa nova estratégia, Kirihara consegue desferir vários golpes no corpo de Ikki, e como resultado, Ikki sofre ferimentos graves devido ao ataque inesperado. Ele explica que agora pode usar sua invisibilidade em seu ataque a laser. Assim, Ikki não conseguirá mais desviá-los como antes. Vendo Ikki ser tão atacado, Stella fica furiosa e se pergunta por que ele não atacou primeiro. No entanto, Alice explica que Ikki provavelmente estava nervoso, o que faz Stella perceber a verdade e sentir-se culpada por não ter reconhecido isso mais cedo. De volta à arena, Kirihara continua seus ataques implacáveis contra Ikki e decide revelar a todos a condição que fez com o novo diretor para sua graduação. A condição é que Ikki deve vencer a batalha do Festival das 7 Estrelas, caso contrário, ele não terá permissão para se formar. Quando a plateia ouve essa revelação, eles começam a rir, pois a Batalha das 7 Estrelas é extremamente difícil de vencer, e zombam de Ikki dizendo que não há como um Rank F como ele possa vencê-la. Kirihara desfere um golpe fatal, e Ikki desaba no chão, enquanto Kirihara o chama zombeteiramente de o pior. A multidão se junta, rindo e gritando o pior também. A aura flamejante de Enriquedela se acende, e ela exige que todos se calem e parem de zombar de seu cavaleiro favorito. Ela então encoraja Ikki a não desistir, e ao ouvir suas palavras, ele encontra a determinação para se levantar novamente e a agradece antes de se preparar para contra-atacar Kirihara. Ele percebe que precisa confiar em sua técnica imperfeita e Toshura para neutralizar os ataques de Kirihara. Utilizando sua visão perfeita, ele enxerga através dos movimentos de Kirihara e o derrota com sucesso, emergindo como o vencedor. No entanto, o esforço da batalha intensa cobra seu preço, e Ikki desaba no chão. Seikyo explica a todos que Ikki usou sua técnica de roubo de espada, que o permite entender a lógica de seu oponente e usá-la contra eles, exatamente como fez com Stella durante a batalha simulada. Mais tarde, no hospital, Stella permanece ao lado de Ikki, sentindo-se profundamente preocupada com ele.
Exausta pelos acontecimentos, ela acaba adormecendo ao lado dele, compartilhando um momento emocionante juntos. Enquanto isso, Alice consola Shizuko, que está emocionalmente abalada pela intensa batalha e suas consequências. Quando Stella acorda, ela repreende Ikki por observá-la dormir sem a acordar. No entanto, ele aproveita o momento para confessar seus sentimentos por ela, expressando o quão feliz está por tê-la conhecido. Corada, Stella retribui seus sentimentos e o beija na bochecha. Nesse momento terno, eles prometem permanecer juntos e se esforçar para alcançar a mais alta cavalaria, ansiosos para se enfrentarem na batalha final. Já se passaram 2 semanas desde que Stella e Ikki confessaram seus sentimentos um pelo outro, mas Ikki ainda não tomou nenhuma atitude, o que causa preocupação a Stella. Ela se encontra praticando com sua espada, preparando-se para as próximas batalhas, mas suas preocupações sobre o relacionamento deles persistem. Enquanto isso, na partida de seleção, Ikki se sai excepcionalmente bem, vencendo 5 partidas consecutivas, e assim, restabelecendo-se como um oponente formidável, livrando-se da reputação de ser o pior. A plateia o elogia, referindo-se a ele como o rei da espada sem coroa. Mais tarde, após uma de suas partidas, a jovem repórter Kagami e sua amiga se aproximam dele e expressam o desejo de aprender esgrima com ele. E sem hesitação, ele concorda em ensiná-las. Isso deixa Stella preocupada e com ciúmes, pois ela teme que mais pessoas buscando a atenção de Ikki possam criar competição por seu afeto e potencialmente causar problemas para o relacionamento deles. Vendo-o receber o carinho de tantas garotas, os meninos de sua turma também começam a invejá-lo e decidem intimidá-lo. Quando a aula começa, a instrutora Yuri-chan entra, mas antes que ela possa começar a ensinar, ela vomita líquido vermelho na sala novamente, causando pânico entre os alunos e levando ao encerramento da aula. De volta ao quarto deles, Stella expressa sua frustração a Ikki, dizendo que ele é muito generoso e deveria priorizar passar mais tempo com ela em vez de ensinar os outros. No entanto, Ikki, sendo um tanto alheio, não compreende totalmente suas verdadeiras preocupações e responde casualmente que não se importa em ajudar os outros. Assim que Stella está prestes a expressar seu desejo por um relacionamento mais envolvido, ela vê que Ikki adormeceu, o que alimenta ainda mais sua raiva e frustração. No dia seguinte, Eki ensina as garotas sobre o equilíbrio em uma perna, uma técnica de arte marcial chinesa, para melhorar a força do core. Ele explica que durante uma luta, mais peso é colocado em uma perna do que em ambas, tornando essa técnica essencial. A jovem repórter Kagami anota diligentemente a lição, ansiosa para publicar um artigo sobre isso no futuro. Vendo-o cercado por garotas, os meninos da turma ficam cada vez mais irritados e o confrontam. Eles o chamam de senpai fracassado e invocam suas armas para desafiá-lo. No entanto, para a surpresa deles, Eki os dominou facilmente sem usar sua espada espiritual, desviando sem esforço seus ataques com as próprias mãos. Percebendo sua força, os meninos aceitam a derrota e se curvam a ele, expressando sua inveja e o desejo de serem fortes e populares como ele. Em uma mudança de atitude, os meninos pedem a Ikki que os ensine também, querendo aprender com ele. Ele concorda alegremente em se tornar o mentor deles, e eles o chamam de mestre. Enquanto isso, Kagami continua anotando, capturando cada momento dessa inesperada reviravolta. Mais tarde, Shizuko se aproxima dele com bebidas e pede que ele a ensine esgrima também. No entanto, ele sugere que ela pode aprender com o mestre da família em vez disso. Shizuko então questiona por que Stella também está segurando 2 garrafas de suco. Envergonhada, Stella explica que é porque estava com muita sede, e procede a terminar as 2 garrafas de suco, surpreendendo-o. Na verdade, ela queria ser quem lhe ofereceria o refresco, mas Shizuko a superou. Então Stella finge que as bebidas são para ela mesma, para evitar parecer uma perdedora na frente dele. Após sua maratona de bebidas, Stella insiste que quer que ele a ensine também. No entanto, quando ela o fez hesitar, ela retira a ideia e foge irritada e chateada. No caminho, ela encontra Alice, que a questiona sobre o paradeiro de Shizuko. Ela o informa e nota um jogo na mão de Alice. Ele explica que é um jogo otome chamado Private School Prince Academy e o entrega a ela para jogar. Mais tarde, em seu quarto, ela joga o jogo otome, imaginando os personagens como Ikki, e deseja que ele também pudesse ser mais afetuoso como os rapazes dos jogos otome. Nesse exato momento, Eiki entra no quarto e a surpreende. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele e aos outros, onde ele estará dando aulas de esgrima. Ainda chateada com ele por antes, ela pergunta por que deveria se juntar a ele. Em resposta, ele lhe diz que ela já superou os níveis que ele poderia ensinar, elogiando suas técnicas de esgrima, que são totalmente diferentes das suas. Então ela concorda em se juntar a ele na piscina para vê-lo treinar os outros. Mais tarde, no caminho de volta para o quarto no ônibus, eles seguram as mãos um do outro, encontrando conforto na presença um do outro. No entanto, o momento de paz deles é interrompido quando ambos recebem simultaneamente um e-mail da escola, informando-os sobre seus respectivos oponentes nas próximas partidas. Ikki enfrentará Tomaru, a secretária do conselho estudantil, e Stella enfrentará Ikizuchi, o secretário do conselho estudantil. No dia seguinte, Ikki enfrenta Tomaru na batalha, que usa um ataque chamado Runner's High, que a permite continuar correndo em uma velocidade insana até que ela decida parar. Ikki luta para acompanhá-la, mas consegue superá-la e capturá-la, garantindo sua vitória na partida. Enquanto isso, Stella luta contra Ikizuchi, que usa sua habilidade chamada Acumulação de Peso Cortante e a ataca, mas ela consegue derrotá-lo, garantindo sua vitória na partida, assim como Ikki.
Mais tarde, Shizuko se junta a Ikki para parabenizá-lo por sua vitória, oferecendo-se para dormir ao lado dele e cuidar dele até que se recupere. Stella fica enojada com isso e pede que ele mantenha a distância de Shizuko. No entanto, Shizuko usa seu charme e Ikki cai na dela, aparentemente inconsciente das intenções de Shizuko. Ela provoca a Stella, deleitando-se com sua vitória e enfatizando o laço entre irmãos, pedindo a Stella para não se intrometer entre eles. De repente, ali se revela que eles foram seguidos por alguém por quase uma semana. Eika chama o perseguidor para sair do esconderijo. Uma garota tímida chamada Ei Yatsuji sai de trás de uma árvore, usando galhos como sua cobertura. Stella se lembra que Ayase é a mesma garota que ela acidentalmente atingiu com uma bola durante o treino na piscina. A garota começa a entrar em pânico e rapidamente deixa o local, mas na sua pressa, ela acidentalmente cai em um corpo d'água próximo. Eles a resgatam da água e a levam para o hospital. Ayase pede desculpas por seu comportamento e revela que é uma estudante do 3º ano. Eki reconhece seu sobrenome e pergunta se ela é filha de Kaido Ayatsuji, um renomado mestre espadachim. Ela confirma que é de fato sua filha, o que empolga Ikki. Shizuko diz a Stella que Kaido é conhecido como o Último Samurai, que conquistou vitórias em muitas batalhas e torneios prestigiados, apesar de não possuir nenhuma habilidade mágica de cavaleiro como eles. Ikki compartilha sua admiração pelo pai de Ayase, dizendo a ela que ele era seu modelo quando criança. Ayase então revela que seu pai não está mais participando ativamente de partidas devido a uma lesão de suas batalhas anteriores que o levou a ser hospitalizado. Shizuko então questiona Ayase, perguntando por que ela os estava seguindo. Ayase confessa que precisa de treinamento e tem praticado sozinha por muito tempo. Ela queria a ajuda de Ikki para ensiná-la, mas era muito tímida para realmente perguntar a ele. Ikki gentilmente se oferece para treiná-la em esgrima, e ela concorda imediatamente. Mais tarde, Ikki e Ayase praticam sua esgrima, e ele observa que ela tem uma boa base, provavelmente devido ao seu pai. Ele interrompe o treinamento e a aconselha que, para melhorar, ela não deve simplesmente imitar os movimentos de seu pai exatamente. Em vez disso, ele a encoraja a encontrar seu próprio estilo e desenvolver suas técnicas únicas. Ele então se aproxima dela para corrigir sua postura, e ela começa a corar, enquanto Stella e Shizuko ficam com ciúmes da interação deles. Ele fala sobre como homens e mulheres têm anatomias diferentes e como ela pode usar isso a seu favor, em vez de imitar a técnica de seu pai. Após essa instrução especial, Ayase começa a progredir em seu treinamento e fica impressionada com o ensino de Ikki. Mais tarde, ele se desculpa com ela por ser tão prático no treinamento deles, e ela lhe diz que não é grande coisa. Enquanto Stella e Shizuko observam o vínculo deles, elas vêm a entender que Ikki estava simplesmente ensinando esgrima a Ayase, e seus ciúmes diminuem. Ayase lhe diz que agora está confiante em melhorar suas habilidades e se torna determinada a vencer o Festival de Batalha das 7 Estrelas. Mais tarde, no quarto deles, Stella pergunta a Ikki se ele gosta de dar instruções especiais a Ayase e pede de forma brincalhona o mesmo tratamento. Mas ele lhe diz que não é assim e a assegura para não ficar insegura, pois ele só tem sentimentos por ela. No dia seguinte, Ayase e Stella treinam uma contra a outra, e Ikki as observa feliz. Após a sessão de treinamento, Ayase os convida para jantar como um gesto de gratidão. No restaurante, Stella come como um porco, já que não precisa pagar a conta, e Ayase pergunta a ela como mantém sua figura apesar de comer tão ferozmente. Ikki ri sem jeito com isso e muda de assunto. Ayase então expressa sua gratidão a Ikki por ensiná-la, e ele modestamente diz que não é grande coisa. O resto do jantar teria prosseguido sem qualquer incidente, mas problemas surgem quando uma gangue de homens, liderada por um grandalhão chamado Kurado, se aproxima da mesa deles e assedia Ayase. Ikki intervém e lhes diz para ficarem longe, mas eles tentam provocá-lo para uma briga. Kurado esmaga uma garrafa na cabeça de Ikki e o desafia. À medida que a situação se intensifica, os outros clientes temem por sua segurança e fogem do local. Um garçom tenta chamar a polícia, mas é impedido por uma garota misteriosa vestida toda de branco, carregando um guarda-chuva combinando. Testemunhando Ikki sendo espancado, Stella está pronta para intervir e defendê-lo, mas ele a impede. Eles continuam a provocá-lo, mas ele sorri como um psicopata e permanece calmo, absorvendo o ataque deles. Cansados de não obter nenhuma reação dele, os gangsters eventualmente desistem de suas tentativas de provocá-lo e vão embora. Depois que os gangsters vão embora, Stella repreende Ikki por deixá-los escapar e por impedi-la de intervir também. Ele explica calmamente que se absteve de retaliar para evitar ser expulso da academia. Mas Stella lhe diz que ele não precisava usar sua espada, então não teria sido expulso, e que ele não poderia ter enfrentado os gangsters de mãos vazias, pois eles pareciam bastante fortes. De repente, um garotinho aparece do nada e os informa que Kurado é conhecido como o Comedor de Espadas, e é o as de uma academia chamada Dobdon-ho. O garoto aplaude o julgamento de Ikki e revela que Kurado estava entre os 8 melhores do Festival de Batalha das 7 Estrelas do ano anterior, chocando a todos. A misteriosa garota do guarda-chuva também aparece e concorda com a declaração do garoto. Stella pergunta a Ikki se ele conhece algum deles, e ele lhe diz que o garotinho se chama Utakata, que é o vice-presidente do conselho estudantil de outra academia, e que a misteriosa dama é Kanata, que está encarregada de um condado na mesma escola.
Stella fica desconfiada quando o garotinho, o Takata, se oferece para curar as feridas de Ikki, que aceita sua oferta. Mais tarde, no caminho de volta do restaurante, Ayase pergunta a Ikki se ele está bem, e ele diz que está perfeitamente bem, tudo graças ao tratamento do garotinho. De repente, ele recebe um e-mail da escola informando que sua próxima batalha de seleção será contra Ayase. Isso cria uma tensão constrangedora entre eles e ela foge, envergonhada. Durante seus treinamentos, Ayase se torna muito distante e parou de comparecer às sessões de treinamento por completo. Ikki discute o assunto com Alice, que o aconselha a relaxar e diz que Ayase fará um movimento antes da batalha deles no dia seguinte. Como previsto, Ikki recebe uma mensagem de Ayase, pedindo-lhe para encontrá-la sozinho no telhado do prédio às 3 da manhã. Alice o avisa que pode ser uma armadilha, mas Ikki decide ir, afirmando que não pode recusar um pedido de sua amiga. Alice o avisa novamente que ele deve estar preparado para encerrar sua amizade com ela se algo der errado. Apesar da preocupação de Alice, Ikki permanece teimoso, afirmando que não quebrará a amizade deles, não importa o que aconteça, e vai encontrar Ayase mais tarde no telhado, como ela pediu. Ikki pergunta a Ayase sobre o que ela quer conversar, e ela indaga sobre a promessa que ele fez a Stella de vencer o torneio. Ele responde que eles darão o seu melhor esforço e lutarão com tudo o que tem para tentar vencer. No entanto, ela continua a insistir, perguntando o que ele fará se tiver que enfrentar um inimigo que sabe que não pode vencer. Ele insiste que continuará a lutar de forma justa com toda a sua força, mesmo que não vença. Ayase discorda dele e argumenta que justiça que não produz resultados é um absurdo. Ela então invoca sua espada e cai do telhado. Ikki corre em seu auxílio e usa seu ataque supremo Itoshura para salvá-la. Após o incidente, ela revela que o enganou para usar sua poderosa técnica, Itoshura, que só pode ser usada uma vez por dia. Agora, com uma partida de seleção começando em 10 horas, ele não terá tempo para se recuperar totalmente e usar o ataque novamente. Ela explica que agora tem uma chance de vencer contra ele. Sentindo-se traído, Ikki questiona por que ela está indo a tais extremos para vencer. Ela simplesmente responde que vencer a partida é tudo o que importa para ela. Ele a adverte que suas ações podem trazer desgraça para sua família e para si mesma, mas ela permanece firme, afirmando que pode não ser uma espadachim habilidosa, mas garantirá que vencerá a partida, não importa o que. Mais tarde, ele retorna ao seu quarto e desaba sobre uma Stella adormecida, acordando-a. Inicialmente, ela pensa que ele poderia estar aprontando algo travesso, mas ao perceber que ele mal consegue ficar de pé, ela o leva às pressas para o hospital. Ikki acorda no hospital e vê Shizuku e Alice lá, junto com Stella, todos preocupados com seu bem-estar e desejando-lhe uma rápida recuperação. Ele se levanta assustado, pensando que perdeu a partida, mas Stella o assegura que ele ainda tem tempo. Nesse exato momento, o diretor entra no quarto e o leva para uma investigação e interrogatório sobre o evento que ocorreu. Ikki recusa-se firmemente a discutir o que aconteceu e informa ao diretor que está disposto a assumir a responsabilidade pelos danos causados ao prédio e aceitar sua punição. Desconfiado, o diretor pergunta se ele está acobertando alguém. O diretor revela que, há alguns anos, o pai de Ayase foi incapaz até mesmo de segurar uma espada após sua batalha individual com Kurado, que tomou todas as suas terras e o prédio após a batalha. Ele explica que Kaido está em coma desde então. Ayase agora é impulsionada pelo desejo de recuperar tudo o que foi tirado de sua família por Kurado, e ela vê o festival de batalha como sua última chance de restaurar a honra de sua família. Mais tarde, Ikki reflete sobre a determinação de Ayase em vencer, e Alice lhe diz que ele acredita que ela agora é como uma fera desesperada levada ao limite. Ele pede a Stella para ir com ele e busca entender como derrotar Ayase. Alice fornece algumas informações, mas as habilidades de Ayase permanecem em grande parte desconhecidas. Logo, a batalha começa, e Ikki enfrenta Ayase na arena. Ele invoca sua espada imediatamente, e ela lhe pergunta se ele já a perdoou e invoca sua espada sem cicatrizes. Ele salta rapidamente para atacá-la, mas ela usa um ataque misterioso que o corta em várias partes do corpo do nada. Todos na plateia, incluindo Stella, ficam confusos sobre que tipo de habilidades Ayase possui. Ninguém conhece suas habilidades porque, até este ano, ela não participou de nenhuma batalha, e as batalhas que venceu antes disso foram todas por causa de sua esgrima, sem usar suas habilidades mágicas. Ikki parece estar em desvantagem, mas ele ainda a ataca. Ela então usa seu ataque misterioso e lhe diz que é o seu Wind Scratch, um ataque que envolve o uso de seu dispositivo para criar redemoinhos invisíveis e armadilhas no campo de batalha. A abertura da ferida é a habilidade especial de seu dispositivo, e ela colocou várias centenas de cortes de espada invisíveis no campo de batalha. No entanto, isso é contra as regras da competição, e ela tem sorte que ninguém percebeu isso ainda. Ele habilmente desvia do ataque dela e consegue evitar seus truques. Ayase fica surpresa com isso e se pergunta se ele descobriu suas táticas. Determinado a vencer antes de compreender totalmente o padrão de ataque dela, ela o ataca furiosamente, e ele desaba no chão, de joelhos. Ele percebe que mais um ataque dela pode abrir ainda mais a ferida e atingir seus órgãos vitais, levando à sua derrota iminente. Então, para contra-atacá-la, ele emprega uma técnica especial, a guarda irregular, e recorda-se de quando pediu à sua instrutora Yuri, que seria a supervisora da luta, para ignorar se Ayase violasse alguma regra durante o combate.
Apesar do possível impacto negativo em suas chances no torneio, ele insistiu nesse pedido. Sem saber disso, Ayas continua a atacá-lo ferozmente e ele lhe diz que ela está se perdendo completamente, não apenas ignorando suas lições, mas também suas próprias habilidades, tentando ser uma pessoa má, o que ela realmente não é. Ele a incentiva a lutar com justiça e orgulho, mas ela lhe diz que nenhuma quantidade de justiça ou orgulho salvou seu pai e começa a gritar como uma louca. Determinado a ajudá-la a recuperar seu orgulho, ele a enfrenta de frente e contra-ataca todos os seus golpes usando sua visão perfeita. Ela percebe que precisa ser mais rápida que a visão dele para vencer e recorda-se de todas as adversidades que sua família enfrentou este ano. Ela o ataca com determinação, no entanto, ele utiliza um golpe poderoso com sua quarta espada secreta e derrota Ayas. Apesar da derrota, Ikki elogia Ayas por não desistir do legado de seu pai e oferece sua mão para ajudá-la a recuperar o que perdeu. Ele lhe diz que quando alguém é levado ao limite e não tem para onde ir, a única coisa que o sustenta é o orgulho que tem em sua espada. Ayas, comovida pelo apoio de Ikki, admite que estava se enganando e sente-se miserável por suas ações. No entanto, ele a assegura de que ela ainda possui força em seu coração, pois nunca abandonou a memória de seu pai. Tocada pela gentileza de Ikki, ela oferece sua mão, buscando sua ajuda e orientação. Sem precisar de um motivo, ele lhe diz que quer ajudá-la porque ela é sua amiga. Ela se lembra de seu pai e vê Ikki como a personificação de um espadachim legal e verdadeiro, assim como seu pai. Ela implora por sua ajuda e ele responde que sua determinação é exatamente o que ele queria ouvir. Após a batalha, Ayas recorda com carinho os dias passados com seu pai. Devido a um problema cardíaco, ele teve que se aposentar quando ela ainda estava no ensino fundamental. No entanto, ele nunca desistiu de guiá-la e aos seus outros alunos com dignidade inabalável. Ele a ensinou técnicas cruciais, como relaxar os ombros mantendo os braços fortes, apertar os pulsos sem forçar e dominar a técnica secreta Tenai Murro. Ayas achou esses ensinamentos desafiadores, mas seu pai a elogiou por seguir fielmente suas instruções. Ele a lembrava constantemente de ter orgulho de suas habilidades, sempre manter a civilidade, ajudar os fracos e lutar contra o mal. Essas lições ressoaram profundamente em Ayas, e ela as carregou em seu coração mesmo após a infeliz doença de seu pai. Mais tarde naquele dia, Stella lê em seu telefone sobre Corrado, que, 3 anos atrás na Academia Donko, entrou não oficialmente em outras escolas e destruiu academias de artes marciais pela cidade. Ele é conhecido como o Devorador de Espadas, e Ayas lhe diz que quando ele lutou contra seu pai há 2 anos, não usou sua verdadeira habilidade, mas sim truques baratos de espada para derrotá-lo. Ela conta a Stella e Ikki sobre aquele dia fatídico em que Kurado enfrentou seu pai. Ele fez Kaido cair, e seu pai se desculpou com ela por não ter estado lá quando Kurado a machucou anteriormente, e o atacou com determinação. No final, Kurado derrotou seu pai, e ela correu para ajudá-lo. Cheia de arrependimento, Ayas expressa a Stella e Ikki que se culpa por não ter enfrentado Corrado naquele dia e recuperado o lugar deles. Ela lamenta não ter conseguido ajudar seu pai quando ele mais precisava, e manifesta sua decepção por a espada de Corrado carecer de orgulho e nobreza. Não passa de violência bárbara. Ayas então os leva ao que costumava ser a casa de seu pai, mas que agora pertence a Corrado. Ao entrar, eles veem os membros da gangue de Corrado rindo. Ikki se aproxima deles e pergunta se sabem do paradeiro de Corrado. Após encontrar sua localização, eles confrontam Kurado, que apenas zomba deles, e que avança e o desafia para um duelo em nome de Ayas, prometendo reconquistar a casa e a escola de sua família. Kurado o provoca, mencionando sua falta de bravura no restaurante. No entanto, Ikki afirma com confiança que desta vez é diferente. Ele lembra a Kurado que, embora sejam proibidos de usar seus dispositivos fora da escola sem permissão, este lugar já foi uma escola de artes marciais. Como mestre da escola, se Kurado der permissão, eles podem se envolver em um duelo. Kurado ri e concorda, afirmando que Ikki precisa atender às suas qualificações antes que o duelo possa começar. Ikki joga as identidades dos membros da gangue de Kurado e pergunta se isso satisfaz a qualificação. Em resposta, Kurado invoca sua espada mortal, Orochimaru, que pode se transformar em diferentes formas. A batalha começa e Kurado avança, mas Ikki consegue se defender. Kurado começa a atacá-lo repetidamente, e ele desvia com esforço antes de avançar contra Kurado, mas sem causar impacto. Ele fica intrigado com as habilidades de Kurado e se pergunta se ele percebeu suas intenções. Kurado então transforma sua espada em uma criatura óssea longa e mortal, semelhante a uma cobra, e ataca Ikki ferozmente enquanto o provoca. Apesar de seus esforços, a incrível velocidade e os reflexos de Kurado o fazem parecer imbatível, e ele mal consegue conter seus ataques mesmo após usar sua visão perfeita. Ikki percebe que a habilidade de Kurado reside em sua velocidade e reflexos, o que lhe permitiu derrotar o pai de Ayas anteriormente. Kurado o aplaude por ser o primeiro a descobrir sua habilidade, o contra-ataque marginal, e isso logo após a primeira batalha, e prossegue atacando Ikki de 2 direções ao mesmo tempo, mas ele consegue desviar dos ataques usando seu movimento de guarda irregular, então Kurado o ataca de todas as 4 direções, oprimindo-o, fazendo-o perder o equilíbrio e evitar o ataque fatal.
Eles continuam lutando, e Ayas percebe que a luta é semelhante ao que aconteceu com seu pai. Ela tenta intervir, mas Stella a impede, explicando que se ela interromper, não conseguirá de volta à casa ou à escola de sua família. Stella acrescenta que Ikki está gostando da luta e tentando descobrir como derrotar Corrado. Enquanto a batalha se intensifica, Ayas percebe que a derrota de seu pai não foi porque ele era fraco, mas porque Corrado era um adversário formidável. Observando Ikki, que desfruta da batalha, ela percebe que seu pai deve ter sentido a mesma alegria em sua última luta e se lembra dele pedindo desculpas por ser assim, mesmo que realmente gostasse. O arrependimento inunda Ayas ao entender agora as palavras de seu pai, e ela começa a chorar, percebendo que não é uma verdadeira espadachim, pois não conseguia compreender totalmente a mente e a alma de um lutador. Stella discerne a fraqueza de Kurado, que ataca constantemente devido ao seu movimento de contra-ataque marginal, o que o está levando a exaurir sua resistência. Enquanto isso, Kurado elogia a teimosia de Ikki, e Ikki responde dizendo que odeia perder e está se divertindo demais para encerrar a batalha. Determinado, Ikki promete a Ayas que vingará a desgraça de seu pai e ataca Kurado, surpreendendo-o com a essência da técnica de Kaido. Ele emprega com sucesso a técnica secreta de Kaido, Tenai Muho, que Kaido havia tentado usar em sua última batalha, mas falhou. Ayas fica impressionada que Ikki conheça essa técnica. Stella revela que ela experimentou a mesma técnica por ele durante a batalha simulada deles. Impressionado com o desempenho de Ikki, Kurado pergunta seu nome e lhe diz que continuarão a luta no Festival de Batalha das 7 Estrelas antes de partir, e lhe diz para fazer o que quiser com este lugar. Após a batalha, Ayas se desculpa por não ter compreendido o verdadeiro significado da esgrima, mas Ikki a assegura de que não é culpa dela. E a única razão pela qual ele venceu hoje é que aprendeu a técnica secreta de Kaido observando seus movimentos. Ele acredita que ela é a verdadeira sucessora do legado de seu pai. Ayas expressa sua gratidão pelo encorajamento dele e lhe diz que precisa se tornar ainda mais forte para ter confiança suficiente para dar continuidade ao legado de seu pai. Juntos eles decidem reconstruir a escola de artes marciais que outrora pertenceu ao pai dela. Mais tarde, Stella informa a Ikki que Ayas aparentemente confessou ao comitê de seleção que cometeu jogo sujo em sua luta contra ele, resultando em sua remoção das partidas de eleição e uma suspensão de 10 dias. Ambos apreciam Ayas por assumir a responsabilidade por suas ações. Nesse instante, Stella recebe uma mensagem de Ayas, revelando que seu pai recuperou a consciência. Animados com a notícia, eles celebram a companhia um do outro, mas seu momento de alegria é rudemente interrompido por Shizuku e Alice, que estavam escutando a conversa deles por trás de um banco. Stella rapidamente inventa uma história de capa, fingindo que estavam apenas tendo uma luta de polegares e que nada mais estava acontecendo. Stella e Shizuku trocam insultos como de costume, deixando Ikki parado, sem jeito, no meio da brincadeira delas. Nas próximas batalhas, Ikki continua a garantir a vitória, vencendo as últimas 12 lutas consecutivamente, sem uma única derrota. Seu desempenho incrível lhe rende a admiração da multidão, e eles o aclamam como um mestre, referindo-se a ele como o Outro. Impressionado com o desempenho excepcional de Ikki nas partidas de seleção, o diretor os reconhece a ele e a Stella como alunos estrela com grande potencial em seu ano. Como resultado, o diretor os designa para o campo de treinamento da escola em um lugar chamado Okutama, onde receberão o devido treinamento. Animada com a viagem, Stella exclama sobre o ar fresco e agradece ao diretor por organizar o campo de treinamento, e que concorda que é bom ter uma semana de folga da escola. Eles atravessam belos locais no caminho e Stella fica empolgada. Enquanto isso, Alice e Shizuku estão na estação de metrô. Ela expressa sua infelicidade por não ter conseguido impedir seu irmão e Stella de irem na viagem, e pediu a ele para ir junto com ela para animá-la. Mas ele lhe diz que, infelizmente, fez outros planos para hoje e a despede em um trem, encorajando-a a ser forte antes de partir. No campo de treinamento, Stella gosta de passar tempo com Ikki, e o incentiva a fazer mais coisas de namorados, e então o beija. Em vez de retribuir o afeto, ele a impede e aponta para um grupo de pessoas que por acaso são os membros do conselho estudantil. Após chegarem aos seus alojamentos, Stella e um garoto chamado Renhen têm uma feroz partida de Badman usando seus poderes mágicos. Eles parecem estar igualmente equiparados, e todos que testemunham a partida se perguntam que tipo de bobagem é o jogo, já que não é uma partida típica de badminton. Ikki pergunta à Dama Branca Canada por que eles estão ali, e ela responde que eles têm que trabalhar para o conselho estudantil e pergunta se ele está ali pelo mesmo motivo. Ele percebe com choque que ela e Stella foram enganadas pelo diretor. Mais tarde, Stella é obrigada a limpar o chão do campo de treinamento, e a senhora do guarda-chuva informa que o campo de treinamento só acontecerá ali depois de um mês. Até então, todos têm que limpar o acampamento inteiro em preparação. Stella se arrepende de ter vindo e percebe que o trabalho do conselho estudantil é mais chato do que ela pensava. Todos estão limpando com grande entusiasmo, exceto ela, e ela começa a ver os membros do conselho estudantil sob uma nova luz, percebendo as responsabilidades que eles carregam. O garotinho, o Takata, revela que eles apenas pediram ao diretor uma ajuda extra, e o diretor enviou ele e Stella. Ele diz a Ikki que a presidente do conselho estudantil deles, Toka Todo, estava morrendo de vontade de conhecê-lo pelo menos uma vez. Kanada o informa que Toka está atrasada, fazendo algumas tarefas, e que em breve se juntará a eles.
Após o trabalho de limpeza entediante, Stella e Ikki decidem explorar e visitar as cachoeiras. Eles informam os membros do conselho estudantil sobre o plano deles, e Rehen o provoca, sugerindo que ele quer ter um tempo a sós com Stella. Os membros do conselho estudantil lhes desejam sorte e os incentivam a se divertir um pouco. Ikki e Stella sobem uma montanha que se revela mais íngreme do que ele pensava, mas Stella fica cansada. Ele pergunta se ela está bem, pois mesmo mais cedo naquele dia, ela comeu apenas 2 tigelas de ramen como uma garota normal, em vez das 7 tigelas que costuma comer. Ela lhe diz que está bem, e eles continuam subindo a montanha. Enquanto isso, Shizuko chega em casa e vai para seu quarto, onde seu gato a cumprimenta afetuosamente, esfregando-se em sua perna. Ela descobre fotos de infância de Ikki em seu quarto, trazendo felicidade ao seu coração. Enquanto admira as fotos, ela é chamada à sala de estar, onde fica evidente que seu pai quer conversar. No entanto, a conversa deles se torna tensa quando Shizuko expressa seu descontentamento com a maneira como ele trata Ikki. De volta ao acampamento, a condição de Stella piora, e ela fica cada vez mais cansada e indisposta. Ikki cuida dela e sugere retornar ao acampamento, já que ela não está melhorando. Ela lhe diz que está sentindo tontura e náuseas, e até o questiona, horrorizada, se o beijo que compartilharam no outro dia poderia tê-la engravidado. Ikki a tranquiliza, dizendo que não é possível, e se pergunta se ela está apenas bancando a garota inocente ou sendo tola. Ele sugere que ela pode ter pegado um resfriado, mas Stella admite que nunca teve um antes e sente que seu corpo não está cooperando com ela. Mas antes que ele pudesse levá-la para o acampamento, o treinamento começa, então ele a leva para um chalé na montanha. Ikki continua a cuidar de Stella e verifica se há febre. Como ele previu, ela está com febre alta. Depois de confortá-la, eles conversam sobre o relacionamento e Ikki expressa seu desejo de falar com orgulho sobre o relacionamento deles para ambas as famílias. Nesse instante, ele é interrompido por uma ligação dos membros do conselho estudantil, preocupados com o bem-estar deles, Ikki explica a situação, informando-os de que estão atualmente dentro de um chalé na montanha, esperando a chuva diminuir. Sem que eles saibam, um perseguidor está observando Ikki e Stella e relatando a localização deles para alguém ao telefone. Enquanto isso, na casa de Shizuko, ela e seu pai continuam sua conversa tensa, e ela finalmente decide ir embora, afirmando que só voltou para casa por causa das mensagens de sua mãe. No entanto, seu pai revela que foi ele quem escreveu aquelas mensagens, fingindo ser a mãe dela, pois sabia que ela não responderia às suas mensagens de texto ou responderia às da mãe. Shizuko pergunta o que ele quer, e ele afirma que está apenas preocupado com o bem-estar dela. Ele expressa orgulho por ela ter vencido todas as 12 partidas de seleção e a assegura de que está confiante de que ela se tornará a representante da escola e participará do torneio das 7 estrelas. No entanto, ela zomba de suas palavras e aponta que Ikki também está se saindo bem nas partidas de seleção, questionando por que ele não se importa com isso. Ela então parte. De volta ao chalé na montanha, Ikki ouve um barulho e sai para encontrar um gigante feito de rochas atacando o alojamento deles. Ele corre de volta para proteger Stella. Ele a leva para um lugar seguro debaixo de uma árvore antes de enfrentar o monstro gigante de rocha. Invocando sua espada, Ikki ataca o monstro, mas para sua surpresa, ele se divide em monstros de rocha menores, tornando difícil para ele derrotá-los. Os monstros o atacam e em seguida se dirigem a Stella. Nesse instante, Rehen chega e resgata Stella, passando-a para Ikki. O restante do conselho estudantil chega e luta contra os monstros de rocha. Ikki especula que os monstros devem ser controlados por um cavaleiro mágico. O Takata se junta a ele e explica que isso deve ser obra de uma pessoa usando a habilidade de fio de aço. Ele explica ainda que indivíduos com a habilidade de fio de aço usam cordas mágicas para controlar remotamente substâncias inorgânicas como essas rochas. De repente, a presidente do conselho, Toka Todo, chega e se junta à luta. Ela explica que não importa quão longe o fio de aço seja usado, todos estão conectados pelos mesmos poderes que o monstro, tornando-os rastreáveis. Toka usa seu ataque de corte de trovão para derrotar os monstros de rocha, e Ikki fica impressionado com sua incrível força e habilidades. Seu poderoso ataque viaja através da corda mágica, ferindo o usuário do fio de aço que ainda está longe da cena. Ikki se maravilha com sua destreza como uma das 4 finalistas do ano anterior e a cavaleira mais forte da academia. Enquanto isso, Shizuko recebe uma mensagem revelando que sua próxima oponente na Batalha das 7 Estrelas será Toka Todo, e acha essa notícia divertida. Na semana seguinte, Shizuko faz uma viagem pela sua memória, relembrando sua infância. Ela se lembra de como os adultos perdoam erros diante do poder, mas seu irmão Ikki nunca se curvou ao poder e a inspirou a ser forte. Naquela época, ela não sabia nada sobre a dureza ou a frieza da solidão que ele suportava, pois todos em sua família o tratavam como se ele nunca tivesse existido. Então, não importa o que aconteça, ela seguirá seus passos e provará sua força vencendo a partida contra Toka Todo no Festival de Batalha das 7 Estrelas. Mais tarde naquele dia, durante o almoço, Ikki, Stella e Alice discutem os poderes de Toka Todo após lerem um artigo sobre ela. Alice questiona Ikki sobre Toka, mas ele responde que não conseguiu conversar muito com ela e apenas testemunhou uma fração de seu poder durante a batalha dela com o monstro de rocha.
Mas mesmo isso foi suficiente para confirmar os rumores de que ela era muito poderosa. Stella se preocupa que Shizuku possa perder e Alice lhe diz que ela está tendo batalhas simuladas com veteranos que são usuários de relâmpagos para se preparar para sua batalha com Touka. Ele explica ainda que a habilidade de Shizuku de controlar o poder mágico em um nível muito alto permite que ela crie água ultra pura que não conduz raios, neutralizando a desvantagem natural que a água tem contra o relâmpago. Apesar disso, Ikki ainda está preocupado com Shizuku, e embora queira que ela vença, não quer que ela seja dura consigo mesma. Mais tarde, Shizuku compartilha seus sentimentos com Alice, expressando seu amor por Ikki e seu desejo de ser forte para ajudá-lo. Ela promete mostrar sua força na próxima partida e provar seu valor. Em seguida, a batalha entre Shizuku e Touka começa. Elas se enfrentam na arena. O comentarista anuncia que Touka é a número 1 na lista de classificação e diz à audiência que ela é tão rápida que se pode evitá-la e seu ataque de relâmpago dourado atingirá seu oponente em um piscar de olhos. Shizuku invoca sua espada primeiro e Touka faz o mesmo, invocando sua espada de trovão. Shizuku recorda sua infância, como ama seu irmão e está determinada a vencer. Por um tempo, nenhuma delas se move e simplesmente se encaram, confundindo a audiência e os comentaristas. O instrutor Seikyo, que é o supervisor dessa partida, explica ao comentarista que os candidatos estão esperando para ver como seu oponente se moverá, pois ambos são fortes o suficiente para serem um campeão das 7 estrelas, mas aquele que se mover descuidadamente perderá. Ikki sabe que Shizuku não quer fazer o primeiro movimento nesta partida porque Touka possui a arma mais forte que ela pode usar em combate próximo. Ele revela a Stella que a arte nobre dela era tão forte e intensa que Touka foi apelidada por causa dela como a Heikiri, uma técnica de saque de espada super eletromagnética. Ele explica que no passado, Touka usou essa técnica para derrotar muitos de seus oponentes. Uma vez que ela saca a espada e usa a técnica, pode-se ter certeza de que ela derrubará seu oponente, e ninguém foi capaz de sobreviver aos seus ataques de curta distância antes. Shizuku cria uma barreira protetora, formando um campo de gelo. Touka evita isso instantaneamente e contra-ataca de longe, como Shizuku previu. Ela invoca uma onda gigante e lança projéteis de água contra Touka, que desvia todos com sua espada de trovão e rebate a onda. Ela continua atacando e sua velocidade relâmpago se torna evidente. Ikki explica a Stella que para manter a técnica de onda de Shizuku, ela precisa gerar água ultra pura. Por outro lado, Touka só precisa continuar atacando com seus raios. De repente, Shizuku usa seu gelo para prender Touka num lugar e lança um enorme ataque de gelo contra ela. Mas Touka se liberta do gelo, e todos os aplaudem por darem uma batalha tão extraordinária. Touka se pergunta como Shizuku consegue contra-atacar e prendê-la no gelo, já que é impossível para Shizuku ver através de seu controle de poder mágico. De repente, num piscar de olhos, Touka se aproxima de Shizuku e lança uma série de ataques contra ela, que mal consegue desviar. Touka faz de novo, e desta vez atinge Shizuku, ferindo-a gravemente. Mas acontece que Touka havia atacado a sombra de água de Shizuku, e não ela. Mesmo assim, ela sofreu um corte devido ao impacto. À medida que a batalha avança, Shizuku não consegue ver os movimentos de Touka e se encontra em desvantagem. Todos estão confusos porque a batalha não está equilibrada como antes, já que Shizuku agora mal consegue se defender dos ataques de Touka. Ikki revela a Stella que a técnica de Touka é conhecida como Nukiyoshi, que esconde a existência do oponente de sua mente inconsciente. Ele lembra que a instrutora Seikyo havia feito isso com ele uma vez. Ele explica que, embora os olhos de Shizuku sigam os movimentos de Touka, sua mente consciente os categoriza como informação desnecessária, tornando-os irreconhecíveis. De repente, Seikyo surge à sua frente, provando que ele estava certo. Ela lhe diz que a técnica é uma combinação de passos furtivos e técnicas de respiração das antigas artes marciais. Nesse momento, a diretora aparece do nada e pergunta como ele reconheceu a técnica de Hoka. Ele lhe diz que ficou realmente surpreso que um estudante pudesse fazer o mesmo que Seikyo. A diretora lhe diz que é óbvio, porque ambos aprenderam com o mesmo cavaleiro, que é o deus da batalha chamado Nango. Seikyo fica envergonhada por a diretora ter revelado seu segredo e amaldiçoa seu mestre. Ela então inventa uma desculpa qualquer e é dispensada pela diretora, que diz a Ikki que a essa altura ele já deveria saber que sua irmã não conseguirá se libertar da técnica especial Nukiyoshi de Touka. Ele concorda e especula que Shizuku precisa de algo para contrapor a vantagem de curto alcance de Touka, e suspeita que ela possa ter uma chance se encontrar tal estratégia. Caso contrário, perderá com certeza. Determinada a mostrar a Ikki o quanto ama, ela decide ir além de seus limites e parte para a ofensiva, atacando ferozmente com suas lâminas de água. Touka contra-ataca e ataca de volta. Elas se revezam por um tempo, tentando atacar uma a outra. À medida que a batalha se intensifica, Shizuku cria um campo de gelo mágico para se mover livremente e ataca Touka. Ela cria mais sombras de água para atacá-la dentro da névoa, e Touka está lutando para se mover tão livremente quanto ela. Shizuku então usa sua técnica especial de lâmina de água nela. No entanto, Touka contra-ataca bem a tempo com seu ataque de raio supremo e a derruba.
Apesar de seus tremendos esforços, Shizuku perde a partida e é internada no hospital. Ao acordar, ela vê Stella, Alice e Ikki esperando por ela, preocupados. Ao perceber que perdeu, ela pede a todos que saiam, dizendo que está cansada. Eles saem do quarto conforme seu pedido, mas Ikki e Stella observam de fora. Ikki diz a Stella que Shizuku se tornou realmente forte. Mais tarde, Alice fica para trás para conversar com Shizuku. Ele a conforta abraçando-a e a elogia por ter se saído muito bem. Ele lhe diz que Ikki a assistiu até o fim e ela não precisa ser tão dura consigo mesma. Shizuku o abraça de volta e chora, liberando suas emoções. Nos dias seguintes, Stella vence suas batalhas, culminando em sua vitória num total de 14 partidas. Após a batalha, ela e Ikki vão à floresta para uma caminhada. Discutindo seu progresso nos combates, ela menciona que tem se sentido mais forte e com muito mais resistência, dando-lhe crédito de forma brincalhona e brincando que é por causa de sua tortura durante as sessões de treinamento. Ela o lembra da promessa de serem selecionados para lutar num festival de 7 estrelas e se enfrentarem novamente nas finais. Ambos reconhecem que, para alcançar esse objetivo, devem vencer todas as partidas restantes juntos. Na escola, há avisos informando os alunos que restam apenas 4 partidas para a seleção do representante escolar. Mais tarde, a diretora pergunta a Ikki sobre um velho astuto chamado Akaza, da Federação Internacional de Cavaleiros Mágicos. Akaza confirma que conhece esse homem e o encontrou algumas vezes quando ainda morava na casa de seus pais, e que o homem agora trabalha para seu pai. A diretora o informa que, aparentemente, Akaza agora está encarregado do comitê de ética e suspeita que ele esteja bisbilhotando secretamente a escola. Ela fica surpresa que ele se rebaixaria tanto e recorreria a meios tão desonestos, mas Ikki acredita que o homem está agindo por conta própria devido a um ódio pessoal por ele. Mais tarde, ele e Stella são solicitados a visitar o conselho estudantil, onde são calorosamente recebidos por Tuka Tudu, a presidente. Ela então instrui Yutakata a colocar todos os quadrinhos de volta na prateleira depois de terminá-los. Ela também repreende os demais membros para que guardem seus pertences em seus devidos lugares. Stella e Ikki olham a cena intrigados e se perguntam por que foram solicitados a visitar o conselho estudantil por um assunto tão trivial. Na cena seguinte, todos vão a um lugar onde Ikki e Stella descobrem que Tuka está envolvida em atividades de assistência social. Ela ajuda crianças em necessidade e Yutakata os informa que ele estava numa situação semelhante há alguns anos. Uma das crianças reconhece Stella da TV e se aproxima para convidá-la a brincar, e ela aceita. Depois, todos se juntam às crianças e brincam com elas, enquanto Ikki, Touka e Yutakata ajudam a preparar comida para os pequenos carentes. Ikki agradece a Tuka por salvá-lo no acampamento e também por ter dado uma boa luta com sua irmã. Yutakata lhe diz que Shizuku era muito forte, pois fez Tuka tirar os óculos, e que confirma se isso ocorre porque Tuka pode melhorar a precisão de sua arte nobre bloqueando sua visão, e Tuka confirma que é realmente verdade. Ela explica que as ações humanas são todas controladas pelos sinais de transmissão do nosso cérebro, que é uma fraca corrente elétrica, e sendo uma usuária de raios, ela pode sentir esses sinais usando sua técnica chamada visão reversa. Ela explica ainda que é por causa dessa habilidade que ela conseguiu ver as armadilhas e ataques súbitos de Shizuku. Tuka lhes diz que cuidará do resto da cozinha e pede a Ikki e Yutakata que descansem um pouco. Enquanto isso, as crianças se divertem brincando com os outros membros do conselho estudantil. Durante o intervalo, Ikki diz a Yutakata que está fascinado por Touka e não consegue tirar os olhos dela. Yutakata lhe diz que é porque ele está olhando para o cerne dela, a fonte de sua força vem de ajudar as crianças com situações complicadas e origens humildes. Ele informa que todas essas crianças tiveram momentos terríveis, e o pai de uma delas queria acabar com o próprio filho, que se tornou agressivo e desolado, mas ela nunca desistiu dele, e graças a ela, o garoto agora conseguiu se reerguer. Ele diz a Ikki que ela quer dar esperança, coragem e apoio às crianças. Depois de cozinhar, ela distribui comida para todos e cuida dos pequenos. Ikki observa seu cuidado genuíno e compaixão por eles e percebe que sua verdadeira força reside em seu altruísmo e dedicação em ajudar os outros. Mais tarde, Ikki e Stella voltam para a escola de ônibus, e ao chegarem, veem Alice, Shizuku e a repórter Kagami se aproximarem deles. Kagami lhes mostra um jornal com a foto deles se beijando e informa que a imprensa está em cima dessa notícia devido à popularidade de Stella. Ela arranca o artigo de Kagami, lê e fica furiosa quando o jornal diz que Ikki é o pior cara, cuja má conduta tem sido um problema para a Federação dos Cavaleiros por um tempo. Ela queima o papel com raiva, e nesse momento um carro luxuoso para perto deles, e a casa sai dele rindo psicoticamente. Ele informa a Ikki que, por causa desse incidente, ele foi convocado para uma audiência pelo Comitê de Ética da Federação Internacional, e pede a Ikki que o acompanhe. Stella intervém para defendê-lo, mas ele a impede, e concorda em ir não tendo outra escolha. Durante a audiência, Mikasa questiona Ikki sobre seu relacionamento com Stella. Ele pergunta a Ikki quando ele começou a namorá-la, e ele responde que foi por volta do início das partidas de seleção. A casa o acusa de ter um relacionamento inadequado com ela, mas Ikki defende o amor deles e se recusa a aceitar qualquer irregularidade. A casa o ordena a falar apenas quando questionado. Caso contrário, ele criará uma má impressão.
Ikki concorda em cooperar e se desculpa. Enquanto isso, a diretora discute a situação com Seikyo e lhe diz que a casa está usando medidas desonestas para desacreditar Ikki. De volta à audiência, eles o colocam em sua cela para dormir e o informam que ele deve estar lá na audiência às 6 da manhã seguinte. Enquanto isso, Stella vence outra batalha, mas todos estão falando sobre ela e espalhando rumores. No entanto, ela está mais preocupada com o impacto negativo que o relacionamento deles está tendo em Ikki, e vai para a cama se perguntando se deveria terminar com ele para salvá-lo. No dia seguinte, Ikki é forçado a ter sua partida de seleção na sede do comitê em vez da escola. Seu oponente é um garoto chamado Ariki, e ele está proibido de ter qualquer conversa pessoal com ele, e a partida começa. De volta à escola mais tarde, Shizuku, Alice, Stella e Kagami estão conversando sobre Ikki na cafeteria da escola. Kagami lhes mostra um novo artigo dizendo que Ikki venceu a batalha por pouco. Alice informa que a notícia está sob a influência do comitê de ética e cada artigo será contra Ikki para desacreditá-lo. Stella, dominada pela culpa e remorso, pergunta a ele se deveria terminar com Ikki, e de repente Shizuku a atinge com um ataque de água, e lhe diz que ele está suportando essa situação porque se importa com o relacionamento deles. Shizuku então sai dizendo que, se ela não conseguir entender isso e o trair, nunca a perdoará. Stella percebe que Ikki está tentando protegê-la, está lutando por ela. Nos dias seguintes, Ikki continua a vencer batalhas, e até agora foi vitorioso num total de 16 combates. A instrutora Yuri-chan oferece seu apoio quando ele desmaia de exaustão e secretamente lhe entrega um símbolo de encorajamento de Stella. Ela então parte dizendo que o encontrará em sua 17ª partida. Depois ele abre o papel que Yuri-chan lhe deu e vê que Stella lhe deu um pedaço de seu cabelo. Ele tira forças do gesto dela e continua a lutar em sua próxima batalha na sede, com uma determinação renovada. Enquanto isso, Stella também está vencendo suas partidas para cumprir sua promessa a Ikki de se enfrentarem nas finais, e que pede à casa que organize um encontro com seu pai e lhe diz que apelará sua inocência diretamente a ele, já que ele é o chefe do comitê. Durante uma reunião, seu pai, Itsuki Kurogane, o reconhece por vencer nas partidas de seleção até agora. No entanto, ele deixa claro que sempre o reconheceu, mas acredita que alguém sem talento como Ikki não deveria ter permissão para se destacar. Essas palavras o afetam profundamente e ele começa a chorar ao perceber que tem buscado validação no lugar errado. À medida que o tempo para sua partida contra Tukatudu se aproxima, marcando sua batalha final, o comitê de ética ameaça despojar Ikki de seu status de cavaleiro se ele perder e o informa que, se ele vencer Tuka, o comitê de ética não prosseguirá com a audiência, e ele concorda. No dia seguinte, Ikki pondera sobre as palavras de seu pai e as ações altruístas de Tuka de cuidar de crianças carentes e dar-lhes coragem. Ele olha para sua espada vazia e sem valor, perguntando-se o que deveria fazer agora. Enquanto isso, Tuka fala com sua mãe ao telefone e Shizuku chega. E o Takata a recebe, e Tuka se desculpa por tê-la chamado. Ela pergunta se Shizuku sabia que o próximo oponente de Ikki era ela. Shizuku confirma que realmente sabia disso, e expressa sua preocupação com os métodos questionáveis da federação. Tuka lhe diz que não teve escolha a não ser aceitar a decisão deles, e mesmo tendo ouvido que a condição de Ikki era ruim, ela acredita que ele estaria no campo de batalha, dando tudo de si para vencê-la. Tuka acrescenta que não pode pegar atalhos ao enfrentá-lo, ela tem que lutar com todo o seu coração e alma, e pergunta a Shizuku se ela pedirá a Ikki para se retirar da batalha. Shizuku lhe diz que precisa de tempo para pensar sobre isso, e mais tarde pergunta a Alice se deveria impedir Ikki de participar da batalha. Alice diz a Shizuku que só ela pode encontrar a resposta para isso, já que é a única pessoa na família com quem Ikki se abriu, e ela entende o quão forte Tuka é por sua experiência em sua batalha passada com ela. Tuka se questiona, perguntando-se se terá orgulho de ir à competição nacional depois de tal batalha, independentemente de vencer a batalha por padrão se Ikki se retirar ou vencer contra ele se ele aparecer. E o Takata lembra que a partida pode ser manipulada por alguns adultos do comitê de ética para satisfazer seus desejos egoístas e lhe diz que ela precisa lutar de uma forma da qual possa se orgulhar. Enquanto isso, Stella está praticando para sua própria batalha. Mais tarde, a partida final de seleção escolar é anunciada com 6 combates em 6 locais diferentes, e os vencedores receberão ingressos para o Festival de Batalha de 7 estrelas. Stella enfrenta Mizuki Yorinata, uma das representantes da escola, e o público aguarda ansiosamente a batalha entre Ikki e Touka, que está sendo transmitida pela TV. A diretora e Seikyo discutem a próxima partida de Ikki e como a casa poderia ter manipulado essa situação para colocar Touka como oponente de Ikki, e que ele não tem outra escolha a não ser vencer contra ela. Nesse momento, o lendário deus da Batalha Nango chega, para grande aborrecimento e surpresa de Seikyo. Eles discutem por um tempo, e a diretora o recebe, perguntando se ele veio ver Tuka. Ele informa que, embora Tuka seja sua pupila favorita, ele veio mesmo para ver o desempenho de Ikki porque ele é da família Kurogane. De repente, a casa se junta à conversa e sugere que a partida pode ser cancelada. O anúncio afirma que Ikki ainda não chegou, e se ele não aparecer em 15 minutos, Touka será declarada a vencedora.
A diretora questiona a casa porque Ikki ainda não veio, já que ele prometeu que a federação traria Ikki em seu carro. Ele simplesmente encolhe os ombros e lhe diz que pode ter havido uma falha de comunicação. E quando ele foi buscá-lo no carro, Ikki já havia partido sozinho. Ele friamente lhe diz que Ikki não é criança, então ele deve ficar bem, a menos que desmaie no caminho, e então a casa ri maldosamente. Enquanto isso, exausto e cansado, Ikki pensa nas palavras de seu avô e luta para chegar ao campus. A dúvida surge nele se ele havia escolhido irresponsavelmente viver pelo lema de seu avô de não desistir, e portanto, ter que viver constantemente além de suas habilidades. Sua dúvida lhe pergunta como ele pode derrotar Touka quando ninguém o queria, e lhe diz que é por isso que ele acabou com uma espada fraca. Nesse momento, Shizuko o encontra e o abraça, dizendo-lhe que não quer que ele lute contra Touka, mas também não o impediria. Ela expressa que apenas deseja vê-lo feliz, e quer que ele continue sorrindo. Todos, incluindo os alunos que ele treinou, os membros do conselho estudantil, Yuri-chan, a repórter e Alice, o encorajam e o aplaudem. Shizuko lembra que ele havia encorajado a todos, e que todos sonhavam através dele, e que não está sozinho. Ele finalmente vê Stella, que acena animadamente para ele, e lhe mostra a medalha que ganhou ao vencer as batalhas, e finalmente ter a chance de participar do Festival de 7 Estrelas, como haviam prometido antes. Com determinação e propósito renovados, Ikki decide participar da batalha e chega à arena. Touka e Ikki entram no campo de batalha, e a multidão aguarda ansiosamente o início da luta. Touka se desculpa com Ikki, confessando que não pôde evitar ficar animada com a batalha deles desde a primeira vez que o viu. Ikki compartilha o mesmo sentimento, prometendo não mostrar uma luta vergonhosa a ela ou a qualquer um que o apoiou. Ele se prepara para dar seu maior esforço para vencê-la. Eles invocam suas espadas. A batalha final começa. Ikki iniciou seu ataque de abertura e invoca sua técnica suprema, Ito-shura, logo no início, chocando a todos. Stella, no entanto, permanece calma, acreditando que ele decidiu lutar de forma direta, sem usar truques para vencer. Touka percebe que se conseguir evitar os ataques dele agora, certamente vencerá a batalha, e que sabe que é inferior em força comparado a Touka, mas ele coloca tudo de si no momento extremo para desferir um golpe perfeito. Touka se prepara para contra-atacar com seu ataque supremo de corte de raio, mas Ikki invoca sua 7ª espada e a atinge antes que ela possa reagir, e ela desaba no chão, e assim Ikki emerge como o vencedor. A casa fica chocado e pergunta a Nango se Touka perdeu de propósito, mas Nango explica que Touka usou todo o seu poder para contra-atacar Ikki, que expandiu seu limite no último momento para derrubá-la com algo além de Ito-shura. Seikyo sugere nomear essa nova técnica de Ito-setsu, algo mais extremo que o extremo, avassalador como um demônio ou um homem. A casa não conseguia acreditar e grita que é impossível e vai fazer algo para desacreditar o sucesso de Ikki, mas a diretora diz a Seikyo que é tarde demais, pois Ikki havia provado seu valor, e ninguém mais poderia negar-lhe a vitória. Enquanto Ikki luta para não desmaiar, a casa tenta atacá-lo, mas Stella o defende e confronta a casa por desafiar Ikki em tal condição. Ela ataca a casa com sua espada e corre para Ikki, expressando seu amor por ele exatamente como ele é. Ikki percebe que o calor de Stella foi o que o salvou e pergunta a ela se ela seria sua família. Ela aceita a proposta e concorda em ser sua noiva. Todos aplaudem Ikki e Stella, e Shizuko aceita a realidade do relacionamento deles. Enquanto isso, Itsuki recebe uma ligação do Imperador de Vermilion, pai de Stella, que o informa que descobriu sobre o pedido de casamento de Ikki a Stella. Itsuki rapidamente se desculpa, mas o Imperador dispensa, sugerindo que seus filhos deveriam ser mantidos fora dos esquemas adultos e deseja a felicidade deles. Mais tarde, os vencedores da partida de seleção para o Festival de 7 Estrelas são anunciados: Ikki, Kanata, Alice, Stella e 2 outras garotas. Eles participarão do festival e torneio das 7 Estrelas como representantes da escola. A diretora então chama Touka ao palco, onde ela anuncia Ikki como o novo presidente, e a plateia o aplaude como seu líder. Ela expressa seu orgulho nele, Ikki acredita por seu crescimento. Touka o encoraja a carregar as esperanças daqueles que perderam e a alcançar o topo do torneio das 7 Estrelas com a bandeira da escola, e ele promete fazê-lo. Mais tarde, ele confia a Stella que costumava pensar que não se importava com as opiniões dos outros, desde que soubesse seu valor, mas ser reconhecido pelos outros realmente é bom, especialmente por alguém de quem ele gosta.